A AIDS não pode ser uma barreira social e nem pode limitar os jovens dos sonhos. O 29 de maio de 2011 é um dia que entra para a história, principalmente pelo 5º Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS e também que ali naquele dia a rede estava iniciando uma nova fase na sua história. O Encontro Nacional, assim como todos os encontros, ele foi um encontro que debateu bastante a demanda desses adolescentes, desses jovens, mas nesse encontro foi que pela primeira vez houve uma eleição para os novos coordenadores. Essa nova gestão da rede ela conseguiu responder à expectativa dos jovens, à expectativa do movimento de que a rede continuasse crescendo. A rede já vinha crescendo desde muito tempo e deu mais um outro salto, que foi, através das nossas ações, fazer com que os jovens tenham interesse em participar da rede, com que os jovens tenham interesse de participar das discussões da rede e que eles pudessem cada vez mais contribuir e abraçar a sua própria causa de adolescentes e jovens que vivem com HIV/AIDS. A rede é a cara de cada um, a rede é um pouco de cada um que ao longo desse tempo todo vem construindo o que a gente pode chamar hoje de a pequenina que se tornou hoje uma grande, que está conseguindo fazer um grande trabalho. Olhar para trás hoje é ver uma rede que foi fundada há pouco tempo, uma rede que é nova, mas que já é uma gigante do movimento de AIDS e que está conseguindo hoje, graças a um grande esforço e um grande trabalho de todos esses adolescentes e jovens, mostrar um trabalho que nunca na história dessa rede aconteceu. Esse ano a gente tem um desafio muito grande, que é realizar os 5 encontros regionais. Os coordenadores desses encontros, que são jovens também, que são adolescentes, têm um desafio enorme. Conseguimos aprovar os projetos para os encontros no edital de eventos do departamento. E isso não só demonstra o amadurecimento político desses jovens, mas o poder de articulação que hoje a rede desempenha frente ao cenário político de AIDS hoje no Brasil. O movimento, e não só a rede, entra para a história por conseguir uma cadeira no espaço mais importante de discussão de política pública hoje no Brasil, que é o Conselho Nacional de Juventude, relacionado aos temas de juventude. Isso vai ampliar a participação desses adolescentes e jovens vivendo com HIV/AIDS para uma discussão que vai além da saúde. E vai também fazer com que a rede amplie seu diálogo com outros movimentos de juventude, movimento negro, movimento LGBT. Uma pergunta que antes faziam muito no próprio movimento é: onde estão os jovens que vivem com HIV/AIDS? Eles estão aí. E a rede ela é um exemplo de que os jovens cada vez mais podem sim conquistar seu espaço. A rede conseguiu fazer com que esse jovem descobrisse e se enxergasse como um dos atores na discussão das políticas de HIV/AIDS, na discussão da sua especificidade. Isso foi importante. Tivemos muitas conquistas importantes. Fizemos articulações que não haviam antes, temos vários exemplos. A gente ampliou as nossas ações na área de comunicação. Foi um passo muito importante, principalmente para conseguir atingir não só esses jovens que vivem com HIV/AIDS, não só esses adolescentes que vivem com HIV/AIDS, mas toda a sociedade como geral, para que essa sociedade perceba a importância da rede, a importância desses jovens. O processo de filiação ele foi importante, que ajudou a gente a conhecer mais o jovem, conhecer mais esses adolescentes, esses jovens que estão filiados à rede. E graças a esse processo de filiação, a gente está garantindo cada vez mais a participação de outros jovens que a rede precisava conhecer para contribuir
nas discussões de adolescentes e jovens que vivem com HIV/AIDS no país. O processo de filiação se iniciou em janeiro desse ano e com 5 meses a gente conseguiu ter um avanço muito grande e conseguiu também definir o tema que esses jovens têm mais afinidade, o tema que eles gostam de trabalhar. O processo de filiação também ajudou a gente a ampliar o número de estados com representações e também ajudou a gente a conhecer outros jovens que não havia informação nem o conhecimento de que existia uma rede, que a rede, né, que surgiu em 2008, vinha aí já de muito tempo fazendo o seu acolhimento, trabalhando adesão, trabalhando político. Então, foi um diagnóstico da situação desse jovem e também ajudou com que esse jovem percebesse o quanto ele é importante e que cada jovem tem a sua potencialidade. Com o slogan Juventude dá seu recado, essa gestão conseguiu fazer com que a rede tivesse uma nova perspectiva, a perspectiva de crescimento, a perspectiva de amadurecimento, a perspectiva de que a rede não é só uma rede de jovens que falam só das suas próprias especificidades. Hoje a rede de prevenção, hoje a rede trata outros assuntos que vai além da nossa pauta de adolescentes e jovens vivendo com HIV/AIDS, por achar importante que a AIDS é uma doença social, que esse processo de amadurecimento e de crescimento da rede continue por muito tempo e que é sim possível caminhar muito mais e crescer muito mais, e os desafios estão postos e esse jovem, a rede, ela tem vários desafios e que esses desafios precisam ser vencidos. Olhar para frente, realizar os encontros regionais, ano que vem realizar um encontro nacional, fazer com que novos jovens se filiem à rede, fazer com que a rede tenha cada vez mais membros, fazer com que mais jovens conheçam a rede e fazer com que a rede tenha a visibilidade que ela merece, a visibilidade que ela precisa para poder atingir esses adolescentes e jovens que vivem com AIDS, que moram nas regiões mais longínquas do país, nas regiões mais empobrecidas. É esse jovem que a gente precisa atingir e muito, porque eles precisam muito, não só da rede, mas de uma atenção especial, já que hoje, apesar dos 30 anos da epidemia de AIDS, ainda é muito desafiador viver com AIDS e a rede está aí para, junto com os seus jovens, vencer o estigma, o preconceito e os desafios que a AIDS traz. O Brasil, principalmente, chegou a uma marca histórica de número de jovens. Então, isso demonstra o quanto é importante a discussão de jovens e o quanto é importante que esses jovens participem ativamente e que eles descubram o seu papel frente à sociedade, que eles descubram possibilidades de atuar frente a esses desafios.